Existe uma cidade que atravessou mais de 2000 anos sem nunca ser encontrada. O nome dessa cidade é Atlântida. Ela não surge de livros modernos nem de teorias recentes da internet. Atlântida aparece em textos antigos, escritos por um filósofo real em um contexto histórico específico. Essa história não chegou até nós por tradição oral fragmentada. Ela chegou registrada em obras escritas, preservadas ao longo dos séculos. Mesmo assim, ao longo do tempo, Atlântida foi tratada como mito, alegoria ou invenção filosófica. E isso aconteceu por um motivo simples: ela aparece em apenas uma fonte principal. Ainda hoje, a pergunta continua sendo feita: Atlântida foi apenas uma história simbólica criada para transmitir uma ideia? Ou foi baseada em acontecimentos reais que desapareceram com o tempo? Para entender isso, é preciso voltar ao mundo antigo, mais especificamente ao século IV a.C. Atlântida aparece em dois textos conhecidos como Timeu e Crítias. Ambos foram escritos por Platão. Platão não era um escritor qualquer. Ele foi aluno direto de Sócrates e mais tarde se tornou professor de Aristóteles. Isso coloca Platão no centro da formação do pensamento ocidental. Grande parte do que entendemos hoje como filosofia, política e ética passa direta ou indiretamente por seus textos. Platão escrevia diálogos, textos em forma de conversa usados para explorar ideias complexas. E é dentro desse formato que Atlântida aparece, não como um poema, não como uma fábula mitológica, mas como um relato transmitido entre personagens históricos. Platão afirma explicitamente que não criou a história de Atlântida. Segundo ele, o relato veio de um homem chamado Solon. Solon foi um legislador ateniense real. Ele viveu cerca de 200 anos antes de Platão. Solon é considerado uma das figuras mais importantes da história política de Atenas. Suas reformas ajudaram a reduzir desigualdades sociais profundas e abriram caminho para o desenvolvimento da democracia ateniense. Ele não era um aventureiro nem um contador de histórias fantasiosas. Era um estadista respeitado. Segundo Platão, Solon viajou ao Egito. Naquele período, o Egito era visto como uma das civilizações mais antigas do mundo conhecido. Os egípcios mantinham registros escritos por milhares de anos. Suas histórias não dependiam apenas da memória oral. Eles preservavam listas de reis, registros administrativos e relatos de eventos antigos em templos e arquivos. Segundo Platão, sacerdotes egípcios disseram a Solon algo importante. Disseram que os gregos eram jovens em termos históricos. Não jovens em idade, mas jovens em memória. Segundo eles, os gregos esqueciam repetidamente sua própria história por causa de guerras, desastres e colapsos sociais. Enquanto isso, o Egito preservava registros de civilizações muito mais antigas. Civilizações que haviam surgido e desaparecido antes mesmo da história grega registrada. Foi nesse contexto que os sacerdotes teriam contado a Solon a história de uma grande civilização antiga. Uma civilização poderosa, organizada, rica e que havia desaparecido de forma repentina. Essa civilização era chamada de Atlântida. Segundo o relato, Atlântida existiu milhares de anos antes da Grécia clássica, em um tempo que para os gregos já era quase inimaginável. Essa informação é importante porque coloca a Atlântida fora do tempo histórico comum da Grécia. Ela não seria contemporânea de Atenas, mas algo muito mais antigo. Segundo o relato, Atlântida é classificada como uma grande ilha, maior do que várias regiões conhecidas da época. Ela não era descrita como uma pequena cidade isolada, mas como uma potência territorial. Essa ilha teria servido como base para um império marítimo, com influência sobre outras ilhas e partes do continente. É importante lembrar que os gregos conheciam a navegação, sabiam da existência de ilhas distantes. Eles tinham contato com povos da Península Ibérica
do norte da África e até mesmo com regiões além do Mediterrâneo. Portanto, a ideia de uma grande ilha no Atlântico não era algo completamente fora da realidade para os gregos. Platão descreve Atlântida como uma grande ilha, com detalhes sua organização urbana. A capital era formada por anéis concêntricos de terra e água. Esses anéis criavam uma estrutura defensiva natural e também facilitavam o transporte por canais. Canais artificiais não eram desconhecidos na antiguidade. Civilizações como a egípcia e a mesopotâmica já utilizavam esse tipo de engenharia. Platão descreve portos, pontes e vias de acesso. Uma cidade planejada, não um assentamento improvisado. A agricultura era desenvolvida. Havia produção suficiente para sustentar uma grande população. Isso indica planejamento de longo prazo, organização social estável, controle de recursos. Platão menciona também a existência de riquezas minerais, entre elas um metal chamado oricalco. Hoje, muitos estudiosos acreditam que o oricalco era uma liga metálica conhecida na antiguidade. Nada sobrenatural, nada impossível. Atlântida não é descrita como tecnologicamente superior ao nosso tempo. Ela é descrita como avançada para o seu próprio tempo histórico. Esse detalhe é essencial, porque separa o relato original das interpretações modernas exageradas. Platão não fala de máquinas voadoras, energia desconhecida ou ciência avançada. Esses elementos surgiram muito depois, em releituras modernas. No relato original, Atlântida é uma civilização humana, com virtudes e falhas. Segundo Platão, no início, os governantes de Atlântida eram justos. Eles mantinham equilíbrio entre poder e responsabilidade. Com o passar das gerações, isso teria mudado. A riqueza e o poder teriam levado à arrogância. Esse ponto é central para entender o texto. Platão usava histórias para ensinar. Para ele, quando uma civilização perde seus valores, ela começa a entrar em declínio. Atlântida, segundo o relato, passou por esse processo. Ela começou a expandir seu domínio, controlar outras regiões, impor seu poder. Esse movimento de expansão gerou conflitos, entre eles um confronto direto com Atenas. Platão descreve Atenas como uma sociedade disciplinada, organizada, virtuosa. Esse contraste é intencional. Ele reflete a visão política do filósofo. Mas mesmo retirando a intenção moral do texto, conflitos entre potências marítimas eram comuns na antiguidade. Nada nesse ponto contradiz o que sabemos da história antiga. É nesse contexto que a narrativa avança para o evento mais conhecido da história de Atlântida: o seu desaparecimento. Segundo Platão, esse fim ocorreu de forma repentina, em um único dia e uma única noite. Terremotos e inundações destruíram completamente a ilha. Ela afundou no mar. Não há descrição de punição divina direta. Não há monstros nem elementos fantásticos, apenas forças naturais extremas. Eventos como esse eram comuns no mundo antigo. Regiões costeiras e ilhas sempre foram vulneráveis. Terremotos submarinos podem gerar tsunamis devastadores. Erupções vulcânicas podem destruir cidades inteiras em poucas horas. A história registra inúmeros exemplos semelhantes. Cidades soterradas por assas, portos engolidos pelo mar. Populações inteiras desapareceram sem deixar registros claros. Atlântida teria sido uma dessas vítimas. E é aqui que a primeira parte da análise se encerra. Porque a partir desse ponto surge a grande dúvida histórica. O que aconteceu depois? Depois do desaparecimento descrito por Platão, surge a maior questão histórica ligada à Atlântida: a ausência de provas materiais. Até hoje, não existem evidências arqueológicas diretas que confirmem a existência de Atlântida exatamente como descrita nos textos antigos. Não foram encontradas ruínas identificadas com esse nome. Não existem inscrições antigas independentes que confirmem o relato de Platão.
Esse fato levou muitos estudiosos ao longo dos séculos a tratarem Atlântida como uma alegoria filosófica, uma história criada para transmitir uma mensagem moral e política. Entretanto, a ausência de provas diretas não é incomum quando se trata da antiguidade. Grande parte do mundo antigo simplesmente desapareceu sem deixar vestígios claros. Cidades foram construídas com materiais perecíveis. Outras foram destruídas por guerras, incêndios e desastres naturais. Além disso, o mar é um dos ambientes mais eficazes em apagar evidências humanas. Estruturas submersas se degradam rapidamente ao longo dos séculos. Correntes marítimas, erosão e atividade biológica destroem construções em silêncio. O que resta, muitas vezes, são apenas fragmentos irreconhecíveis. Por isso, a falta de ruínas não encerra a questão. Ela apenas limita o que pode ser afirmado com certeza. A partir desse ponto, historiadores começaram a buscar possíveis inspirações reais para o relato de Platão. Uma das hipóteses mais estudadas envolve a civilização minoica, uma cultura que floresceu na ilha de Creta durante a Idade do Bronze. Os minoicos eram uma potência marítima. Sua economia dependia do comércio naval e do controle de rotas marítimas. Eles construíram cidades avançadas para a época, com palácios complexos, sistemas de armazenamento e organização urbana. A civilização minoica prosperou por séculos, até que, por volta de 1600 anos antes de Cristo, ocorreu uma catástrofe. O vulcão da ilha de Santorini entrou em erupção. Essa foi uma das maiores erupções vulcânicas da história humana. A explosão lançou enormes quantidades de cinzas na atmosfera. Ondas de choque atravessaram o mar Egeu. Tsunamis atingiram ilhas e cidades costeiras. Portos foram destruídos. Navios foram lançados em terra. Creta não foi destruída imediatamente, mas sua infraestrutura marítima foi gravemente comprometida. Sem controle do mar, a civilização minoica perdeu sua principal vantagem estratégica. Pouco tempo depois, entrou em colapso. Esse evento marcou profundamente a região do Mediterrâneo e foi preservado na memória coletiva dos povos que viveram ali. Ao longo das gerações, relatos desse desastre podem ter sido transmitidos oralmente, simplificados, transformados. Platão pode ter recebido uma versão distante dessa memória e organizado o relato dentro de uma narrativa filosófica. Essa hipótese explica vários elementos do texto: uma potência marítima, uma catástrofe natural repentina, o colapso de uma civilização avançada para seu tempo. Entretanto, a civilização minoica ficava dentro do Mediterrâneo, enquanto Atlântida é descrita como estando além das colunas de Hércules. Por isso, alguns estudiosos acreditam que Platão pode ter combinado diferentes eventos históricos, criando um único relato coerente. Outra hipótese envolve cidades submersas ao longo das costas da Europa e da África. Durante o fim da última era do gelo, o nível do mar era significativamente mais baixo. À medida que o clima aqueceu, o nível do mar subiu. Regiões costeiras foram lentamente inundadas. Assentamentos humanos construídos nessas áreas desapareceram. Muitos deles hoje estão submersos. Escavações subaquáticas modernas revelaram cidades antigas no fundo do mar, estruturas de portos, muralhas e habitações. Essas descobertas mostram que cidades inteiras podem desaparecer sem deixar registros claros pré-históricos, especialmente em períodos pré-históricos. Algumas dessas cidades submersas ficam próximas ao Estreito de Gibraltar. Outras estão espalhadas pelo Mediterrâneo e pelo Atlântico. Isso reforça a ideia de que o relato de Platão pode ter sido inspirado em eventos reais, mesmo que não descreva um local específico. Outra linha de estudo analisa o contexto cultural de Platão. Ele escrevia em um período de instabilidade política em Atenas. Guerras, derrotas e crises internas marcaram sua geração. Platão via a decadência moral como uma ameaça real às civilizações. Atlântida, nesse contexto, pode representar um aviso, uma civilização poderosa que perdeu seus valores. Mas isso não significa que o relato seja completamente fictício. Ao longo dos séculos, muitas expedições tentaram localizar Atlântida.
Algumas foram motivadas por curiosidade acadêmica. Outras, por interesses pessoais ou interpretações equivocadas do texto de Platão. Nenhuma delas apresentou provas conclusivas. Isso acontece porque o próprio relato de Platão não oferece coordenadas precisas. Ele descreve uma região ampla e usa referências geográficas antigas, abertas a múltiplas interpretações. Além disso, o mundo natural mudou drasticamente desde a antiguidade. Costas avançaram e recuaram. Ilhas surgiram e desapareceram. Terremotos remodelaram paisagens inteiras. O fundo do oceano, em especial, é um ambiente hostil à preservação da história humana. Construções submersas se deterioram com o tempo. Correntes marítimas, salinidade e atividade biológica apagam vestígios lentamente. Mesmo estruturas de pedra podem desaparecer após milhares de anos, especialmente quando expostas a terremotos submarinos e tsunamis repetidos. Por isso, o fato de Atlântida não ter sido encontrada não a torna automaticamente impossível. Muitas cidades antigas conhecidas hoje só foram descobertas recentemente. Algumas ficaram enterradas por séculos. Troia, por exemplo, foi considerada uma lenda por muito tempo. Somente no século XIX, suas ruínas foram identificadas. Outras cidades desapareceram completamente, sem deixar registros claros, sem nomes preservados. A história humana está repleta de lacunas, e essas lacunas não significam inexistência. Significam apenas a ausência de evidências disponíveis. No caso de Atlântida, existe outro fator importante: o esquecimento histórico. Civilizações não desaparecem apenas fisicamente. Elas desaparecem quando deixam de ser lembradas. Guerras, colapsos sociais e mudanças culturais interrompem a transmissão do conhecimento. Bibliotecas são destruídas, arquivos se perdem, idiomas deixam de ser compreendidos. Quando isso acontece, mesmo grandes civilizações podem desaparecer da memória coletiva. O Egito Antigo quase se perdeu para a história. Durante séculos, seus hieróglifos não podiam ser lidos. Somente após a descoberta da Pedra de Roseta foi possível recuperar parte de sua história. Antes disso, o Egito era envolto em mistério. O mesmo aconteceu com a escrita cuneiforme da Mesopotâmia. Durante muito tempo, ninguém sabia o que aqueles símbolos significavam. Esses exemplos mostram que o esquecimento pode ser temporário, mas também pode ser permanente. Se Atlântida existiu, ela pode ter sido uma entre muitas civilizações que desapareceram antes da história escrita organizada, sem deixar registros compreensíveis para nós. Outra questão importante é a forma como o texto de Platão foi transmitido. Os diálogos sobreviveram porque foram copiados ao longo dos séculos. Cada cópia dependia de escribas. Cada transcrição estava sujeita a erros, interpretações e adaptações. É possível que partes do relato original tenham se perdido ou sido alteradas de forma sutil. Isso não invalida o texto, mas mostra que ele não deve ser interpretado de forma literal em todos os detalhes. Platão escrevia para um público específico. Ele esperava que seus leitores entendessem referências culturais e simbólicas. Por isso, Atlântida pode representar mais de um lugar, mais de um evento, mais de uma civilização. Ela pode ser a fusão de memórias históricas distintas, organizadas em uma única narrativa coerente. Quando se observa a história humana de forma ampla, fica claro que civilizações avançadas para seu tempo surgiram repetidamente. A Mesopotâmia, o Vale do Indo, a civilização chinesa antiga, as culturas pré-colombianas. Muitas delas desapareceram ou foram profundamente transformadas. Algumas deixaram ruínas impressionantes. Outras deixaram quase nada. O desaparecimento não depende apenas do nível de desenvolvimento, depende de localização,
recursos, estabilidade política e adaptação ao ambiente. Atlântida, como conceito, reúne todos esses elementos. Uma civilização poderosa, localizada em uma região vulnerável, dependente do equilíbrio entre natureza e organização social. Quando esse equilíbrio se rompe, o colapso se torna possível. Platão utilizou essa história para transmitir uma ideia central: o poder sem controle leva à queda. Essa mensagem atravessou os séculos porque continua válida. Ela não depende da existência literal de Atlântida. Mas isso não significa que o relato seja apenas ficção. Ele pode ter sido inspirado em eventos reais, reinterpretados ao longo do tempo. A ciência moderna continua explorando o fundo dos oceanos. Novas tecnologias permitem mapear áreas antes inacessíveis. A cada ano, estruturas submersas são descobertas. Portos antigos, assentamentos costeiros, cidades desconhecidas. Algumas dessas descobertas confirmam que grandes comunidades humanas existiram em regiões hoje submersas, especialmente em períodos de transição climática. Isso mantém a história de Atlântida aberta, não como uma certeza, mas como uma possibilidade histórica. No entanto, mesmo que Atlântida nunca seja encontrada, sua importância permanece. Ela nos lembra que nenhuma civilização é permanente, que o progresso não garante sobrevivência, e que o esquecimento pode ser tão destrutivo quanto a guerra. Atlântida pode nunca ter sido perdida no mar, ela pode ter sido perdida no tempo. A história humana é construída sobre camadas, algumas visíveis, outras enterradas. Cada geração herda fragmentos do passado e tenta reconstruir o que foi perdido. Atlântida é um desses fragmentos. Uma história que desafia certezas e convida à reflexão. Ela não é apenas sobre uma cidade, é sobre ciclos: surgimento, crescimento, declínio, desaparecimento. Esse ciclo se repete continuamente, no passado distante e no mundo moderno. Civilizações continuam a surgir e continuam a desaparecer. A diferença é que hoje acreditamos estar imunes ao colapso. A história mostra que isso nunca foi verdade. Atlântida sobreviveu porque representa esse alerta, não como um mito vazio, mas como um espelho histórico. Ela nos lembra que o tempo não preserva tudo, que a natureza não faz distinções, e que o esquecimento é inevitável. Atlântida pode ser uma lenda, mas o desaparecimento das civilizações é um fato histórico. E talvez essa seja a razão por que, ainda que mais de 2000 anos, a história de Atlântida ainda não desapareceu.